11h15 da manhã, você que está participando da Rádio 94, ao vivo, sou o apóstolo Miguel Ângelo, estamos aqui na Catedral da Igreja Cristo Vive, já estamos com a Bíblia aberta em 1 João 5:20, e vamos ouvir Deus falar sobre a divindade de Cristo. Jesus é Deus. Diz assim a palavra do Senhor: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, esta manhã, guarda esta palavra: Deus vai nos dar entendimento para conhecermos o verdadeiro. Não podemos imaginar nada contrário ao que é verdadeiro, o que é bíblico. Ele diz assim: estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Que esta palavra console, edifique, dê forças, alegre o seu coração, mas acima de tudo, estabeleça uma relação perfeita com o verdadeiro Deus. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Glória a Deus. Senhor, trago em meu coração a Tua palavra. A Tua palavra é vida, é uma espada, ela é cortante, ela penetra o coração, ela divide juntas e medulas. É a palavra de Deus. Esta palavra mudou a minha vida. Essa palavra transformou as minhas emoções, o meu ser, o meu caráter. Ela me fez ser um novo Miguel Ângelo. Por isso, Deus, eu tenho este compromisso de revelar esta palavra da graça de Deus, para que outros, quem sabe milhares de milhares, muitos aqui, mas milhares de telespectadores, através da televisão, da rádio, do satélite, Senhor, possam ter uma compreensão correta, certa, como eu tenho hoje, sobre a divindade de Cristo. Em nome de Jesus oramos com fé, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, amada de Cristo, a noiva do Senhor, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas por Deus, são meus filhos em Cristo Jesus. Meus amados, a doutrina mais importante do cristianismo é a que revela a natureza de Cristo, é a que revela a sua divindade e a sua humanidade. Compreender esta verdade é ter uma revelação do caráter e da imutabilidade do Criador. É preciso ter uma revelação. De que, apóstolo? De que há um só Deus, um só Senhor, e que Ele se manifestou em três formas diferentes. No velho pacto como Pai, como Criador, no novo pacto como Redentor, o Senhor Jesus, e depois do dia de Pentecostes como Espírito Santo, numa triunidade de um só Deus. Este é o mistério. Este é o mistério da piedade que nós vamos começar a compreender a partir de hoje. Então, o que é uma revelação, apóstolo? Uma revelação, da palavra latina, do latim, é tirar o véu, é descobrir, é conhecer algo que estava encoberto, algo que agora se torna
conhecido e revelado. Então, na realidade, conhecer Deus só é possível por revelação, porque ela é a manifestação de Deus ao seu povo. Vamos conhecer esta revelação, porque você sabe que a Igreja Católica falhou com a questão da Trindade Celestial. Você sabe, não existe Trindade, Santíssima Trindade, na Bíblia Sagrada. Mas ao longo de séculos foi se estabelecendo esta falsidade, Santíssima Trindade, Santíssima Trindade. E então, a primeira questão é: está na Bíblia Santíssima Trindade? Não. Não se esqueça que a palavra foi inspirada por Deus. A palavra tem uma visão sobrenatural de Deus, tem uma iluminação divina, tem a direção de Deus. Então, se não está na Bíblia, nós não cremos. Se não está na Bíblia, nós não cremos. Porque a Bíblia, amado, é quem revela a natureza de Deus. A Bíblia é o livro por excelência. O livro dos livros. A palavra hebraica Bíblia significa o livro dos livros. Então, nós não poderíamos viver sem a Bíblia Sagrada. Ouça, ninguém pode ser forte sem a Bíblia Sagrada. Ninguém pode ser forte sem o alimento da Bíblia Sagrada, que a Bíblia chama de doce como mel. Ninguém. Então, o grande reformador russo Leon Tolstói, ele disse: sem a Bíblia, o desenvolvimento do homem é impossível. Tolstói tinha razão. É impossível desenvolver o homem sem a Bíblia Sagrada. O nosso segundo Dom Pedro II, rei do Brasil, dizia: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu a amo. Amados, ouçam o Espírito falar. A Bíblia é a chave para a felicidade. A grandeza da nossa vida está patente hoje por causa da Bíblia. Eu gosto quando alguém chega aqui diante do altar e diz: apóstolo, eu cheguei aqui quebrado, falido, fumava droga, injetava coisa no meu corpo, sem noção da vida, uma vida sinistra e condenada, mas eu comecei a ouvir a Bíblia Sagrada, eu coloquei esta palavra viva em prática na minha vida e hoje eu sou um vencedor. Isto é impossível acontecer de outra forma. Só a Bíblia Sagrada faz isso. Você tem esse testemunho. Então nós precisamos, por revelação, de conhecer aquilo que eu chamo de axiomática doutrina, sobre a qual está edificada a fé cristã. As Escrituras Sagradas, nos seus 66 livros, todos eles mostram a necessidade de um redentor para o pecado do homem. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos nós teríamos um julgamento no dia final terrível. Por isso todos nós precisávamos de um Salvador. Então Jesus, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele não é apenas o bom mestre, Ele não é apenas um sábio conselheiro, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é a revelação do próprio Deus, Ele é o único que morreu por nossos pecados e ressuscitou. Não existe, acredite, nenhuma religião ou nenhuma divindade que tenha esta característica do Redentor, que tenha as duas naturezas, o homem e o Deus. O único é Jesus. Há muitas religiões
que tem semideuses, mas o Todo-Poderoso, aquele que se fez homem, aquele que deu a vida na cruz do Calvário, aquele que morreu e ressuscitou, só um. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo é Deus. Diga isso com os seus lábios: só Jesus Cristo é Deus. Só Ele. Só Ele. Só esta palavra é vida. Esta palavra mudou a minha vida, esta palavra mudou a sua vida. A graça de Deus, hoje eu posso dizer: sou o que sou pela graça de Deus. Esta graça foi revelada, ela arrancou as escamas dos meus olhos, o véu foi retirado, revelação do latim, tirar o véu. Eu pude compreender então quem era o Deus da Bíblia. Posso lhe dizer que a cada dia tenho conhecido mais e mais, tenho tido melhor intimidade com o Senhor, tenho conhecido a sua palavra, tenho provado este doce mel da palavra do Senhor e tenho entendido a luz para os meus pés, a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Você sabe, existem semideuses, mas nunca Maomé, nunca Krishna, nunca Buda, Confúcio, Gandhi, nunca, jamais eles fizeram afirmações como Cristo fez. Nenhum Deus desta terra afirmou ser Deus. Eles eram iluminados, profetas, tocados divinamente, mas nunca ressuscitaram de entre os mortos. Todos estão lá no túmulo. Só Jesus pôde transformar água em vinho. Só Jesus pôde andar sobre o mar. Só Jesus pôde ressuscitar mortos. Só Jesus pôde dar vista aos cegos. Só Jesus pôde fazer paralíticos andar, coxos saltar, cancerosos, leprosos, lunáticos serem transformados, possuídos de Satanás serem livres. Só Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, nós vamos ensinar a igreja e revelar Jesus Cristo como único, como redentor, como único Deus, como infinito, como eterno, como o imutável. Jesus é o único Deus. Por isso nós acreditamos na deidade de Cristo. Não existe, volto a dizer, sem ser prolixo, nenhuma doutrina na Bíblia chamada Trindade Santíssima ou Santíssima Trindade. Na realidade, os homens tripartiram Deus. O único Deus foi tripartido. Então eles dizem: há um Deus Pai, há um Deus Filho, há um Deus Espírito Santo. Há um Deus que é um idoso de barbas, há um filho ensanguentado e há uma pomba. Nada disso está na Bíblia. Quando João, na ilha de Patmos, naquele domingo, dia do Senhor, ele olhou e os céus se abriram. Ele disse: eis que eu vejo um trono, e alguém está sentado. Alguém, ele não disse 3 pessoas, ou uma pomba, um velho e um. Ele disse: está alguém nesse trono. Não há trindade, apóstolo? Não há trindade. Então existe o que, apóstolo? Uma triunidade. Foi ele quem disse: eu e o Pai somos um. Então, sem a compreensão desta essência, não se entende o plano da salvação. Por isso é que eu preguei 6 mensagens sobre salvação, e eu tenho que lhe apresentar o Salvador. Porque só Ele poderia nos reconciliar consigo mesmo. Amado, lembre-se uma coisa: pecador é pecador. Pecador está morto em pecados e delitos. Não há quem busque, não há quem entenda,
não há quem compreenda, a não ser que Ele intervenha. Você está aqui, eu estou aqui hoje, por causa de uma intervenção sobrenatural de Deus na minha vida. Eu era um católico desesperançado, cheio de superstições, cheio de grilos na cabeça. Eu não sabia quem era Jesus. Eu sabia quem era São Judas Tadeu, eu sabia quem era Nossa Senhora de Fátima, Santiago de Compostela, Lourdes na França, os deuses desta terra, mas eu não conhecia o verdadeiro. E João disse: estamos no verdadeiro. Diga isso: eu estou no verdadeiro. Agora diga comigo: eu estou no verdadeiro. Jesus Cristo, está lá no versículo, Jesus Cristo. Agora diga comigo: este é o verdadeiro Deus. E os outros apóstolos são falsos. Diga glória a Deus. Você não está aqui em areia movediça, amado. Você não está aqui andando em círculos. Você não pode estar aqui pensando: meu Deus, e quando eu morrer, onde eu passarei a eternidade? Às vezes eu ando pela rua e vejo um post-it de plástico num carro. Onde passarás a eternidade? Se eu não souber quem é o verdadeiro, amado, eu não sei onde é que eu passarei a eternidade. Porque a vida não termina no cemitério da paz em paciência. Ali ficam as cinzas, ali ficou pó. Jesus disse: ainda que morra aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá aonde? Como? Por quê? Aonde? Se eu não conhecer Jesus Cristo como único Senhor, como Redentor, como mediador, como Salvador, isso para mim não tem significado. Apenas o medo da morte, como 95% da humanidade tem medo da morte, porque não sabe o que vai acontecer depois. Então vamos começar por ver esta revelação, tirar o véu, começando no Antigo Testamento. Cristo é Deus. Salmo 2:6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me que eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Diz: o meu rei, o filho. Então, ele é para ser adorado, é para ser beijado, é para ser magnificado. Não é para você ficar em casa trocando um programa de televisão e dizer: não, o culto corra lá, e ele que resolva os problemas. Você tem um compromisso com Deus, você tem um chamado, você tem uma vocação celestial. Amado, não há alternativa. Foi Deus que nos escolheu. Não adianta você querer ainda estabelecer uma ponte com o mundo. A Bíblia deixa claro: quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo torna-se o inimigo de Deus. Mas quem ama a Deus tem que dizer não ao mundo, amado. Amados, todos nós gostaríamos agora de estar na beira da praia, bebendo água de coco, comendo um camarãozinho frito cheio de bactérias ali na barra. Mas isto não é mais: ah, pastor, logo à tarde tem futebol. Isso não é mais para você. O mundo não pode te seduzir. Você conheceu o rei e ele disse: beije o rei, para que o rei não se irrite. Nós estamos hoje aqui beijando a Jesus Cristo, amando ao Senhor, exaltando a Deus, glorificando a Jesus Cristo.
Este é o nosso culto racional. Salmo 110:1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse o Senhor, a palavra original é Yahvé. Disse Yahvé ao meu Adonai. Disse o grande eu sou ao meu Senhor. Você veja, isso são referências à divindade de Cristo no Antigo Testamento. Daniel, um dos profetas maiores da Bíblia, diz em Daniel 7, 13 e 14: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, porque não passará, e o seu reino jamais será destruído. Passa o céu, passa a terra, a palavra não passa. Você sabe o que é o reino que é indestrutível? A igreja de Jesus Cristo. Você sabe o que é a igreja de Jesus Cristo? É você, é você, é você. Somos nós, o corpo místico de Cristo. Algo que o mundo tem que conhecer e beijar. E beijar. O Filho do Homem, o reino jamais será destruído. Filho do homem, o ancião de dias, o único que tem domínio. Está falando de quem? Do único Deus. Está falando de Jesus. Está falando do Criador. Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti, Belém, sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cabeça. É esse de Belém Efrata que é Deus, Jesus. Diga Jesus. Encha o pulmão, não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, amado. Glórias a Deus. Zacarias 13:7, e um profeta menor diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Senhor dos exércitos. Está falando do Messias, aquele que volverá a sua mão para os pequeninos. Profeta, na revelação do Apocalipse, diz: eu sei que você é pequeno, você tem pouca força, mas eis que ponho diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Às vezes nós nos achamos pequeninos, como disse o profeta no Antigo Testamento, nos achamos até pequeninos vermes. É verdade, na carne não há bem algum, é pó. Mas este Senhor que vive em nós, aquele que é Rei de reis e Senhor de senhores, eu gosto de chamá-lo a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, aquele que me deu vida, que me libertou das amarras da idolatria romana, subjugado, pisado e humilhado por tanta falsidade espiritual. Um dia ele me disse: livre, Miguel. Isaías 9:6, ele revela mais a respeito de Jesus. Disse: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome, um nome de uma única pessoa. Vamos ler agora com entusiasmo, com alegria. Diga: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A ele a glória, a honra, o aplauso e o beijo. Aleluia. Aleluia. Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. O Senhor, o Salvador, o Messias, o Pai da eternidade, o Messias de Deus.
Isaías 7,14, no Antigo Pacto, diz a Bíblia: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que lhe chamará de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. No livro do profeta Jeremias 23 diz: eis que vem diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E todos esses nomes aqui são os nomes de Deus. E rei que é. O rei não é Maomé. O rei não é Buda. O rei não é nenhum Krishna. O rei não é Confúcio. Eu temo e tremo para lhe dizer que o rei que reinará e agirá sabiamente e executará juízo e justiça na terra se chama Jesus Cristo. Só Ele é Deus. Malaquias 3:1 diz-nos: envieis que envie o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Anjo da aliança, Senhor do templo, Senhor dos exércitos, está revelando a pessoa do Messias, do Altíssimo, do verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Mas eu quero agora passar, porque eu tenho centenas de versículos para estudarmos, mas vamos ver agora no Novo Testamento, porque o Novo e o Antigo têm que se completar com esta revelação. E disse João, capítulo 1, versículos 1 a 3: no princípio era o Verbo, o Logos. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pastor, então, quem é que olhou a terra vazia, sem forma, e disse: haja luz? Foi Jesus. Ali estava a manifestação do Criador. Foi Jesus, porque o Verbo estava quando ele era o Verbo, ele era a palavra. Então, o Logos, o eterno Cristo, o que aconteceu depois? Ele desceu do trono, e diz a Bíblia Sagrada no versículo 14: e o Verbo, que estava no princípio, que fez todas as coisas, o Verbo se fez carne. Aleluia. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Eu quero que você veja a glória dele na tua vida, na tua família, nos propósitos da tua vida. Ele disse: a glória como unigênito do Pai. Ele se fez carne. Então, apóstolo, isto é um grande mistério. É um grande mistério. A palavra original grega chama de Eusébia. Diz em 1 Timóteo 3,16: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, quando Jesus se fez carne, o Criador que estava lá no trono veio e se fez carne. Lá no trono não ficou um idoso dando instruções ao filho. E você sabe que isto é por revelação, tem que ser tirado o véu. Um dia um dos discípulos, chamado Filipe, já com a cabeça embaralhada, cheio de nó, disse: peraí, Jesus, eu não estou compreendendo. Você tem que me mostrar o Pai e pronto, tudo estará satisfeito. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, você não me conhece? Veja as obras que eu estou fazendo. Olha o cego vendo, olha o paralítico andando, olha o morto ressuscitando. Você não vê que as obras que eu faço são as obras do Pai? Eu e o Pai somos um. Este é o mistério da piedade. Eu e o Pai somos um. Portanto, a Bíblia diz em João que aquele que de lá desceu
foi aquele que para lá retornou. Por isso é que no livro do Apocalipse, João na ilha de Patmos diz: eis que eu vejo um trono, só tem um trono, não tem três, só tem um. Está alguém lá, rodeado de glória. E eu quero que você tenha esta revelação, esta segurança, de você dizer: eu reconheço a soberania de Deus, eu beijo o meu Senhor, eu amo, eu vivo intensamente esta verdade, porque não há outro nome. Atos 4:12 diz isto: e não há salvação em nenhum outro. Amado irmão católico, data velha, com todo respeito, se a sua fé está em Maria, você não será salvo. E se você morrer sem a salvação de Jesus, o seu destino será trágico, consciente e de sofrimento. Chama-se o lago do enxofre, o inferno. O lago do enxofre, o inferno. Eu também amei São Judas Tadeu, eu também amei Maria, eu também amei Fátima. Mas eles não deram o seu sangue, eles não sofreram na cruz, eles não eram redentores, eles não se deram, não foram um túmulo, não ressuscitaram, não estão no trono, logo nada poderiam fazer. Então diz: não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome: Jesus Cristo. Eu quero tanto que você ame a Deus. Eu não quero que você apenas faça destes encontros um coloquial, social. Você vem, canta, louva, oferece. Há mais do que isto. Eu espero que Deus hoje abra a visão da tua vida. Eu não quero que você seja um religioso que vem à igreja marcar o seu ponto e depois durante a semana você não está nem aí para o que Deus manda e depois você tem problema de consciência e volta. Não, isso não é a vida da graça de Deus. Eu quero que você viva 24 horas nesta delícia desse amor com Deus. Quando você sentar numa mesa, diga à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos: graças te damos, ó Pai, porque nesta mesa está a provisão do meu pastor. Ele disse: eu sou teu pastor e nada faltará. Eu abençoo e recebo alimento com ações de graças. Diga em casa, na rua, no seu trabalho, diga a todos a quem você ama. Diga a todos, dê testemunho, fale da sua esperança, fale das suas convicções, fale da sua mudança, quem você era, quem é, o que Deus fez na sua vida. Isso se chama dar testemunho. Você acha que Maria poderia fazer alguma coisa por você? Pastor, mas ela é a rainha dos céus. Quem lhe disse? Onde está? Está escrito aqui? Não, então não é rainha. O céu só tem um rei que se chama Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Se eventualmente entre nós alguém que ainda não o confessou como Senhor e Salvador, não saia hoje desta reunião sem no seu lugar dizer: Jesus, eu sou um pecador, reconcilia-me contigo, eu não quero ser servo de Satanás, eu não quero ser um escravo do mundo, eu não quero viver debaixo desta corrupção dos homens, eu quero uma vida livre, eu quero ter a plenitude de Deus, eu quero ter a mente livre, eu quero ser salvo. E você será salvo, porque a Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê a respeito de Jesus para a salvação. Atos 20, 28. Aleluia. A palavra está fazendo fogo no meu coração. O meu coração arde, tal qual os discípulos quando iam a caminho de Emaús.
Todas as vezes que eu abro a Bíblia Sagrada e eu leio esta palavra e eu como esta palavra, é como que um ardor novo, é um primeiro amor com Deus todos os dias. Eu amo Jesus. E quanto mais o conheço, mais eu amo. Mais convicções eu tenho a respeito da vida espiritual. Então diz em Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Nós estamos aqui constituídos bispos por Deus. E ele disse, para pastoreardes a igreja de Deus. Amada igreja de Deus. O corpo de Cristo. Assim como a igreja católica tripartiu o corpo e fez 3 deuses, nós não vamos nunca permitir na nossa igreja várias igrejas aqui dentro. Você sabe por quê? Porque o diabo quer isto, quer um corpo partido, dividido, esfacelado. Então o líder daquela área da igreja diz, este é o meu grupo, é a minha igreja, faço o que eu quero, pinto com esta gente, humilho estas pessoas, porque eu sou o rei da cocada preta. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui todos somos bolo ou glacê, o único que é a cereja é Jesus Cristo, amado. Aqui não há uma igreja tripartida, pentapartida, dividida, nós somos um corpo único, o corpo de Cristo. E ele disse, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Igreja não é um lugar de divisões, igreja é um lugar de unidade, é corpo de Cristo. Igreja não é um lugar para que o líder daquele grupinho diga, você é meu, você só vai ensaiar quando eu quiser, você vai fazer o que eu quiser. Isto é do diabo. A igreja tem cabeça, a igreja tem direção, a igreja sabe o que está fazendo. São mais de 40 anos na obra de Deus, meu amado. Você aqui está seguro, como uma âncora, que o vento não te arrasta, porque você tem um profeta vivo para a sua vida. É muito grave quando a pessoa não está submetida a uma liderança espiritual. Isso é fogo estranho. Somos a igreja comprada pelo sangue de Jesus. No livro de Hebreus 1, 8 a 12, o Senhor diz, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são as obras das tuas mãos. Olha que linda esta passagem, glória a Deus. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles vão envelhecer como veste, envelhecerão qual uma veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém, diga aleluia, és o mesmo da criação, o mesmo da redenção, o mesmo Espírito Santo do dia de Pentecostes, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Este é Jesus. Este é Jesus, o verdadeiro Deus. Estamos no verdadeiro. Não há dúvidas, não há equívocos. Como dizia o Miranda, não há equívocos. Aqui há certeza. Não estou aqui por causa de homens, estou aqui por causa de Deus. O chamado é dele, a predestinação é dele, a soberania é dele. Ele não envelhece, a roupa envelhece, muda, todo mundo muda, os céus, a terra, mas tu és o mesmo. Diga glória a Deus, diga tu és o mesmo. Então Jesus é maior que qualquer nome, Jesus é maior que os anjos, Jesus é o único Deus, Jesus é o soberano Deus. Ele é o soberano. E vamos pedir foco agora. Foco para estes minutos finais. Talvez alguém me pergunte, apóstolo, o que eu posso esperar? Você tem direito de perguntar isto. O que eu posso esperar nesta minha relação com Jesus? Primeiro, a tua reconciliação e a tua salvação. O nosso coração tem que estar nele.
Ele é o Deus Altíssimo. Você sabe o que você pode esperar? Ele pode conceder os desejos do teu coração. Ele pode te acrescentar realizações. Ele pode fazer coisas maiores na tua vida que tu nunca imaginaste. Quem é que diria que aquele jovem lá, numa cama de um hospital em África, em Angola, com o corpo destruído, politraumatizado, polifraturado, necroses, quem diria que ali estava um profeta para as nações? Humanamente, ninguém diria. O que você mais quer de Deus esta manhã? Eu estou lhe revelando a pessoa de Jesus como Senhor, como Redentor, como Salvador. Mas sabe, amado, você tem que se abrir para algo grandioso na tua vida. Nós às vezes pensamos pequeno e os resultados são pequenos. Nós temos que nos abrir, porque às vezes nós temos um pequeno foco na vida. Foi assim com o nosso pai Abraão. Abraão tinha um foco. Ele queria ter um filho. Tudo que ele queria na vida era um filho. E no livro de Gênesis, capítulo 15, 1 a 3, diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que é que você vai me dar? Você está dizendo que o meu galardão é grande, o que é que você vai me dar? Eu continuo sem filhos. O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, é um sobrinho meu. O que é que o Senhor pode me dar? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência? Não há um servo nascido na minha casa que será o meu herdeiro? Eu quero um filho, eu quero um filho. Era tudo o que ele queria. E eu sei que às vezes, por não se entender muito bem a dimensão, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, nós também ficamos dizendo, como disse Abraão: o que você quer, Abraão? A única coisa que eu quero é ter um filho. Eu não tenho filho, Sara já é velha, eu sou velho, o meu negócio é um filho. Abraão, é tudo que você quer é um filho? Sim, a única coisa que eu quero é ter um herdeiro da minha casa. E Deus disse a Abraão: você não está lidando com Maria, com São Judas Tadeu, Sebastião, você não está lidando com São Jorge, você não está lidando com Aparecida. Você está lidando com o Senhor. E ele disse, versículo 4: isto respondeu o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que, ele está falando de Eliezer, não será Eliezer o sobrinho herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus disse: eu vou te dar um filho, mas eu quero que a tua visão seja maior. Eu não quero que você pense que eu sou um Deus mesquinho, pequeno, que vou te dar um filho e pronto. Eu tenho algo mais para a tua vida. Versículo 5: então Deus o conduziu até fora da tenda e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: olha, você está pedindo um filho, eu vou te dar uma posteridade. Versículo de número 6 diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 7 ele diz: você queria um filho, mas é o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, eu vou te dar por herança toda a terra. Eu vou dar-te por herança toda a terra. E note, nós estamos aqui hoje por causa desta promessa que está aqui na Bíblia, nos telões, na sua palavra, no nosso coração. Diz: você está pedindo um filho, é a única coisa que você quer. Você pensa que eu posso fazer desse tamanho? Olha lá, conta as estrelas. Você pode? Não. Então é assim que eu vou fazer. E de repente,
a visão de Abraão se abriu. Porque não estava ali a questão só dos planos de Abraão, porque o plano de Abraão era um filho e ponto. Estavam ali os planos de Deus. Estava ali a nossa igreja, estavam aí as igrejas de Jesus, estava aí o povo eleito, o povo salvo. Era um plano muito grande. Você sabe, quando Abraão pediu o filho, parecia um pedido muito grande, porque ele era velho, a esposa já era velha, já não tinham costumes para ter filhos, já tinha passado a menopausa, ele já estava na andropausa, já tinha distúrbio de androgênico, do envelhecimento masculino, não havia testosterona na época, ele estava literalmente queimado. E ele tinha um pedido, parecia grande, um filho. Mas quando Deus disse, Abraão, olha o céu, eu vou te dar a terra, eu vou te dar a posteridade, aquele pedido tornou-se insignificante. Deus tinha algo maior para ele. Ele pediu um filho, Deus lhe deu as nações. Um filho era suficiente para Abraão, mas não era suficiente para os planos de Deus. E naquele momento, o sonho de Abraão passou a ser o sonho de Deus. Um filho, talvez seja o foco de alguém aqui esta manhã. Um problema sentimental, uma mudança de finanças, a recuperação da saúde. Talvez você esteja focado em algo pequeno. O sonho de Abraão era Isaac. O sonho e os planos de Deus era a terra toda. Eram a terra toda. E Deus teve que alargar a visão deste homem, porque eu hoje posso entender, se eu tenho começado hoje a construção desta catedral, eu iria fazer os 10.000 metros com estacionamento subterrâneo, eu iria fazer uma catedral muito maior, eu iria levantar não um edifício de 4 andares, mas de 8 ou 10, porque naquela época, tudo o que eu pensei era isso, e Deus tinha muito mais. Você sabe como é que Ele está fazendo agora? Levando a palavra a 123 países do mundo. Agora, em países asiáticos, no Oriente Médio, em países muçulmanos, o Filho está sendo beijado por causa desta igreja. Deus alargou a minha visão. Deus alargou a minha visão. Então é preciso que você saiba quem é este Deus, o que Ele pode fazer por você. É preciso que você ponha os teus sonhos nos sonhos de Deus. Eu hoje entendo porque quando Deus pediu o sonho e disse, Abraão, eu quero o teu filho, eu quero que você degola o seu filho, queima o seu filho, mata o seu filho, e ele diz, amém, eu vou lá. Eu sei que eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou com o rapaz, nós vamos voltar os dois. Porque agora não era mais o filho apenas. Agora era a terra. Agora eram as nações. Agora era um plano de Deus na cabeça, na mente e no coração de Abraão. Ele tinha um plano pequeno, agora ele sabia, é a terra, são as nações, é a posteridade, são coisas grandes. Amado, eu quero que você pense desta forma. Por favor, não fique no foco apenas daquela casinha, aquele carrinho que foi o rei que me deu. Você pense grande, você pode ser um empreendedor, você pode aposentado, fazer ainda coisas grandiosas, você pode até ser velho, você pode dar ainda muita seiva. O que você quer, Abraão? Deus, eu preciso de um filho, porque está lá Eliezer comendo lá na minha tenda, comendo o melhor da minha vida. Poxa, eu não tenho um herdeiro. Abraão, tudo que você quer é isso? É isso que você quer? Então sai da tenda. Abre essa porta da tenda. Olha o céu. Olha o infinito. Olha as possibilidades. Você está pensando numa coisa, eu vou te dar esse filho, atenção,
você vai ter esse filho. Eu já prometi. Aguarda aí que Sara vai acordar um dia e vai dizer alguma coisa está se passando aqui estranho na minha vida. Sei não, Abraão. Eu fui me colocar diante do espelho. Parece que a barriga está grande. Eu não comi batata doce. Batata doce dá gases, a barriga fica grande. Mas eu não comi batata doce. É uma coisa, não sei, Abraão. Tem um negócio mexendo aqui dentro que não é bicha solitária. Alguma coisa, parece um pezinho me empurrando o útero para baixo. Põe a mão aqui. Ele está mexendo. Está mexendo. 9 meses depois, Abraão foi a perinatal e disse: doutora Catarina, eu vim ter um filho aqui com a minha mulher. Mas o que eu quero nesses minutinhos finais é que a sua vida mude. Eu quero que a sua visão mude. Sabe, às vezes nós fazemos pedidos e dizemos: Deus, eu estou te fazendo um pedido tão grande, tão grande, tão grande, que eu até tenho dúvidas se você vai fazer. E Deus disse: você é sinistro, cara. Você estava fazendo um pedido para um filho, eu posso te dar a terra toda. Ainda deve ter dito assim: e você vai ver que lá na rua Maricá 320 vai ser construída uma catedral, vai ter muita gente que dependeu dessa decisão aqui. Herdeiros com o crente Abraão. Você quer um filho? Senhor, se tu me desses um carro, é tudo. É isso que você espera de mim, um carro? Senhor, para mim bastava aquela meia água no quintal da família, porque assim, o brasileiro gosta disso. O pai compra um terreno grande, caso o filho mais velho faz uma meia água, caso o outro filho faz uma água em cima, o outro em cima, depois vem a chuva para todos, e no final da semana põe aquele fogão lá no meio, churrasco, que vem nora e genro e filho e cachorro, todo mundo, e o pai diz: meu Deus, por que eu comprei um terreno tão grande? Não era melhor ter pedido 5 terrenos para cada um comprar a sua casa? Mas tudo bem, isto é nossa cultura. Ainda bem que tem cultura de família, que a maioria dos povos não tem. Largam os velhos, abandonam os filhos. Nós temos gente aqui na igreja com 60 anos que traz o pai para a igreja com 90 e diz: papai. Você vê, só no Brasil tem isso. Um filho de 60 anos chamando o pai de papai. Só no Brasil tem isso. É o amor que existe entre as famílias. Mas eu queria terminar. O meu coração está ardendo, amado. Você sabe que a minha visão começa a entender hoje que Deus tem uma nação para nós. Deus tem nações para nós. Deus tem o céu das estrelas, o incomensurável, o grandioso, porque a grandeza de Deus, quando você olha para o céu e vê as estrelas, e vê os planetas, e vê os cometas, e vê tudo, você diz: Deus, eu não posso só querer um filho, eu quero mais. Chacamanta carababa. Eu quero mais, e eu quero que agora, nesse minuto final, você ponha a mão sobre o teu peito aí, agarra aí o teu coração, e diga: Deus, Senhor, alarga a minha visão, faz-me ver o infinitamente mais. Para a empresa, para a família, para os projetos. Eu quero ver agora fé. Eu quero ver agora fé na igreja. Olha, não olha para a irmã que está do lado, não olha para o relógio. Nós temos 3 minutos para definir o resto da nossa vida aqui nesta igreja. O que é que você quer, Abraão? Você não me dá um filho. Você não me dá um filho, você não dá um filho, você não pode dar nada.
E Deus disse: eu vou te dar o filho. Mas eu quero que você tenha uma visão maior. Eu quero que você veja a posteridade, e eu vou te dar as nações. E diz que Abraão creu. Hércules, Abraão creu. E eu quero que você creia agora. Eu quero que você creia. Se alguém tentou matar os teus sonhos, se alguém tentou sufocar o teu coração, se alguém te lançou numa cova, se você tinha perdido a visão, abra agora, alargue-a, que haja um grande milagre agora na tua vida, porque a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Aquele pequeno sonho de um filhinho apenas resultou nas nações. Que o teu sonho seja o de Deus. Você vai ser um grande empreendedor, um grande empresário. Não é um carro, são dois. Não é uma pequena casa, é uma casa grande. Você tem uma casa preparada por Deus. Você tem uma carreira, empresas. A bênção de Deus nesta terra não é para os filhos do diabo, é para os filhos de Deus. É para os filhos de Deus. O filho de Deus tem direito de viver a plenitude, tem direito de comer o melhor desta terra, tem direito de ser cabeça, tem direito de não querer apenas um filho, eu só quero Isaac. Há mais do que Isaac. Há mais do que Isaac. Estamos ligando aqui na terra, Senhor, a realização de grandes sonhos, de grandes conquistas, de famílias que serão um exemplo para esta nação. Você pode ter entrado hoje aqui pensando que o fracasso seria o selo da tua vida, ou a incapacidade, ou a limitação. E você diz: se eu arranjar um emprego de 2 salários, já vou fazer festa em casa. E Deus disse: eu tenho as nações. Que esta visão se alargue. Que esta visão se alargue. Que você possa ver as estrelas do céu. Que você possa ver a glória de Deus. Ele é o único. Só Ele pode fazer isto. Só Ele pode fazer isto. Que se cumpra a palavra na tua vida. Se você tem 1 minuto mais, se você tem a sua esposa, o marido, os filhos, ou alguém que você tenha liberdade, estenda a mão, segura a mão desta pessoa. E vamos entrar em concordância. Ligamos aqui na terra, Pai, para que seja ligado dos céus. A Bíblia diz que há um grande poder na concordância. Abraão concordou com Deus. Nós concordamos com Deus esta manhã. Ele creu. Isto lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Ele concordou com Deus. Nós concordamos com Deus. A nossa fé pode destravar agora as janelas dos céus, pode abrir o céu sobre a nossa vida. A fé mexe com o presente e com o futuro, a fé mexe com o visível e com o invisível. Ligamos e concordamos. Um grande milagre. A realização de sonhos. Não apenas um Isaac, mas mais do que um Isaac, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para a tua empresa, para a tua renda, para a tua família, para os teus negócios, para os teus projetos, para o teu dia de hoje, para o dia de amanhã, para o resto do mês, o resto do ano e os anos que vierem pela frente.
Creia nisto. Se você crer, isso vai ser imputado por justiça. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, vamos ficar de pé. Se lançaram você numa cova, e lambrido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. E mais o que? E a tua visão. Agora, igreja, recebe a cura, exerce a unção. Agora, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E a cura, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. A unção está sobre a sua vida, sobre a tua casa. O favor de Deus está sobre a cabeça do justo. O favor de Deus está sobre a cabeça do justo. O favor de Deus está sobre a cabeça do justo. O favor de Deus está na tua família agora, na tua empresa, na tua fonte de renda, nos teus sonhos. O favor de Deus está. A unção da conquista, a unção da ousadia, a unção da multiplicação. Ele pode, Ele fez, Ele é soberano. Você vai esperar coisas tremendas este mês. Este é o mês da virada da mesa, amado. Eu não quero entrar em outubro carregando lutas e dificuldades de setembro, nem pó. Eu quero ver a glória. Eu não quero apenas o Isaac. Eu quero as nações. Eu quero a posteridade. Eu quero a terra. Se você crê, diga amém. Se você quer, diga amém. Se você quer, diga amém. Eu quero e eu creio. O bispo vai dar a bênção final. Oh, glória a Deus, aleluias. Senhor amado, vivo, verdadeiro, poderoso, Jesus, nosso Deus amado. Senhor, nós cremos, Senhor. Nós cremos que o nosso sonho é pequeno e face aos teus sonhos, Senhor. E por isso nós recebemos o melhor de Ti, Senhor. Profetizamos uma semana abençoada, uma semana protegida, guardada. Livra-nos, Senhor, de todos os males, Pai, porque nós dependemos inteiramente de Ti. Saia daqui na certeza de que Deus irá te surpreender com grandes coisas, em nome de Jesus. Graça e paz, um dia abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde a todos. Vá, brilhe, conquiste. Você tem a unção. Aleluia. Abraço 2, 3, 10, 20 pessoas. Quebra uma costela aí, Deus vai curar. E mostre a sua fé. Aleluia.